Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós louvamos e agradecemos em primeiro lugar ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado cada vida que trouxe no teu altar a parte que é do Senhor, é porque foi abençoada e reconhece a tua parte, Senhor, e consagra ao Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, não apenas na vida financeira, mas em todas as áreas, que cada um seja abençoado, próspero, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. E se porventura alguém nesta noite no nosso meio está precisando de uma porta aberta, que o Senhor venha abrir essa porta, que o Senhor venha abençoar cada um, que cada um seja abençoado, porque o Senhor é o Deus que abre porta, que o Senhor venha abrir, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada vida e que haja fidelidade em cada um de nós, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, que nós possamos ter alegria, voluntariedade, que haja voluntariedade no nosso meio, Senhor, porque o Senhor ama quem dá com alegria, o Senhor ama a voluntariedade. Nós te louvamos por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós temos tarde da bênção. Amanhã nós vamos ter uma tarde especial, nós vamos ter um café, nós vamos oferecer um café para as mães. E quem não trabalha, puder estar conosco amanhã, você vai ser muito bem recebido e será uma bênção, né? Amanhã vai ser uma tarde de comunhão, de gratidão ao Senhor. Sexta-feira nós temos culto, sábado culto de jovens, sábado culto de jovens vai começar às 8 horas. Domingo de manhã nós temos... Provavelmente não teremos escola bíblica por causa do Dia das Mães, né? Depois vocês vão receber a confirmação lá no grupo. Domingo à noite nós temos culto e depois, durante a semana, nós temos quarta, quinta, amém? E dia 19 vai ter o batismo, como não teve esse, então no outro domingo vai ter o batismo. E dia 26, no outro domingo, vai começar na escola bíblica, no horário da escola bíblica, o seminário de casais. Então, quem quiser participar, precisa dar o nome, pode dar pelo WhatsApp mesmo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Vamos continuar chamando a atenção do Senhor. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Vai, igreja do Senhor, aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou. Aquilo vai, aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus sempre tem uma saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre.
eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A igreja do Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Aleluia. Escuta a voz do teu amado nesta noite. Abra o seu coração para ouvir a voz que vem do alto, de encontro ao seu coração nesta noite. Aleluia. Que você queira muito, muito mais dele, cada vez mais do seu Senhor. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão
que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Só a igreja agora. O teu nome clamarei. Declara, igreja. Além das ondas olharei. Se o mar vencer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Aleluia. Digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós te amamos, Jesus. Tu és o bom pastor, tu és o bispo e supremo pastor das nossas almas. O Senhor é o nosso Deus, é aquele que perdoa o nosso pecado, é aquele que nos fortalece, que nos sustenta a cada dia em nossa jornada diária. Precisamos de Ti, da Tua misericórdia, da Tua graça, do poder da Tua palavra sobre nós. Precisamos da ação do Teu Espírito dentro das nossas almas, quebrando e desfazendo todo o contexto humano, nocivo, destrutivo, toda inclinação para o mal. Precisamos da Tua palavra, Deus. Dai-nos a Tua palavra, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 5, versículo de número 3 e versículo de número 4. Oséias, capítulo 5, versículo de número 3 e versículo de número 4. Nós sabemos que desde que o ser humano foi criado, desde esses tempos primórdios para cá, as maneiras de Deus amar, cuidar, zelar, chamar, repreender, inúmeras. Oséias 5, versículo 3. Eu conheço a Efraim, Israel não se esconde de mim. Agora te tens prostituído, ó Efraim. Israel se contaminou. Não quero ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Podem assentar-se. Quando você olha para este texto, você percebe sobre um Deus amoroso, misericordioso, mas um Deus que chama a atenção, exorta e repreende sobre um assunto muito delicado, um assunto que já vem sendo debatido desde... E quando nós falamos em prostituições, a Bíblia fala o espírito das prostituições. Nós usamos essa palavra prostituição para
dar sinônimo, especificar todo tipo de traição espiritual e emocional do povo de Deus. Quando é usado este termo, espírito de prostituições, nós falamos de uma ação maligna que trabalha na vida do homem, na vida do ser humano, para que esse ser humano se volte contra Deus. Para que exista uma quebradura de aliança, para que exista um distanciamento entre a alma humana e o coração de Deus. Satanás é o chefe destes espíritos de prostituição e ele trabalha dia e noite para que a prostituição aconteça. Ele trabalha de todos os meios, de todas as maneiras, ele trabalha da maneira espiritual, emocional e até humana, e nós sabemos disso. Agora, é uma coisa muito interessante a maneira com que Deus quer que nós tratemos esse assunto. Existem alguns assuntos que nós precisamos dar mais atenção a eles, que são os assuntos que estão em pauta, como, por exemplo, a prostituição. A prostituição é um assunto que sempre esteve em pauta. Eu não falo sobre a prostituição física apenas, humana, corporal. Eu falo sobre a prostituição emocional. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse comércio de prostituição que existe na alma humana com respeito a Deus. Eu quero que você vá comigo em Ezequiel, volte um pouquinho. Ezequiel capítulo 16. Vamos entender o contexto do profeta. Ezequiel capítulo 16. Se você olhar lá em cima, no subtítulo, está escrito: a menina torna-se prostituta. Ezequiel estava profetizando essa palavra de Ezequiel capítulo 16 na Babilônia. Ele estava recebendo da parte de Deus as revelações que estavam acontecendo lá em Jerusalém. Haviam alguns desterrados que já haviam voltado, e Ezequiel estava na Babilônia quando escreve este texto. E ele fala sobre coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Então, aqui neste texto de Ezequiel capítulo 16, você percebe Deus contando a história de Israel. Desde o começo, desde o início. Ele começa a falar, por exemplo, do abandono, de quando e como Israel foi encontrado. É assim que ele começa a falar. E ele coloca Israel como a sua capital, Jerusalém. Mas aqui ele está falando, está englobando Israel. Ele começa a falar sobre tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que foi dimensionado sobre Israel. Assim como a mim e a você. Eu gostaria que você olhasse esse texto de Ezequiel capítulo 16 como o desabafo de Deus falando sobre a igreja, falando sobre os seus. Ezequiel capítulo 16, versículo 1. Veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. A importância de nós conhecermos onde temos falhado. A importância de nós sabermos onde temos errado. Porque eu não quero conhecer o meu erro apenas pelo resultado. É muito fácil você descobrir que estava errado quando você vê um resultado negativo, é ou não é? Qualquer pessoa, por mais leiga que seja, ela vai saber que estou errado porque deu errado. Só que o que Deus queria e o que Deus quer é que nós conheçamos os nossos erros antes do resultado, para que nós possamos fazer uma obra de conserto, fazer uma obra de restauração. Deus não quer que pessoas cheguem ao ponto de não conseguir retroceder, de não conseguir voltar, de tão machucadas que estão, de tão estrangulada emocionalmente que está. Ele não quer que pessoas se endureçam a tal ponto de não conseguirem retroceder. Então, Deus quer fazer conhecidos os nossos erros. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele mostra onde nós estamos errando e o que está acontecendo para que este resultado aconteça, para que as coisas que nós estamos vendo e enxergando
sejam explicadas. E ele começa a explicar. E ele começa a falar da história de Israel. Ele começa a dizer assim, e diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Ou seja, qual é a origem de Israel? A origem de Israel é Abraão. Abraão veio da terra dos cananeus. Abraão veio de uma terra, de Jeremias, de ídolos. O pai de Abraão era idólatra. E um dia Deus aparece para Abraão sem imagem, e Abraão consegue entender o verdadeiro Deus. Mas eu não quero falar sobre Abraão, eu quero falar da sua origem. Deus estava dizendo aqui, olha, quando eu conheci vocês, vocês não me conheciam. Quando eu conheci vocês, vocês vieram de uma terra, de um povo, de uma origem destrutiva. Quando Deus olhou para cada um de nós, nós estávamos, todos nós, sentenciados ao fracasso, condenação e destruição. Isso era visível, isso era algo que não precisava nenhum expert para perceber qual seria o seu destino, porque história não se faz com querer, história não se faz com vontade, história não se faz com planos, história é escrita pelo dedo de Deus. Eu conheço pessoas que tiveram forças de vontade, habilidade, engenhosidade, que não viraram nada, afundaram com seus barcos e seus navios, tiveram que queimar as suas navegações por conta do quê? Porque não deu certo. Quem escreve a história é Deus. E a Bíblia diz assim, eu te conheço e eu sei de onde você saiu. A questão é se eu tenho lembrado disso. Será que nós, na nossa ignorância humana, será que eu e você, na nossa ignorância humana, será que nós temos uma compreensão, ou então uma indução, ou então uma intuição de achar que chegamos onde chegamos, porque somos hábeis e bondosos, porque somos gentis, ou porque somos pessoas de boas intenções, ou porque não fazemos mal para ninguém? Tem muita gente que nunca fez mal, vamos dizer assim, para ninguém, e foi destruído. Você sabe por que a sua vida não encontrou de frente, não se deparou com a destruição? Por causa dele. Foi só por isso, foi por causa dele. E ele diz assim, quanto ao teu nascimento, versículo 4, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavado com água para te limpar, nem tampouco fostes esfregada com sal, nem envolto em faixas, nem os primeiros cuidados te foram dados. Nem os primeiros cuidados ao seu nascimento. Deus olhando para Israel disse assim, olha, quando você nasceu, nada foi te dado, nada foi te entregue, nada foi te colocado, nada. Eu sou de uma geração que se criava filho com arroz e feijão. E alguns conceitos morais. E às vezes você também é dessa geração, arroz, feijão e conceito moral. Se esquecendo que nós somos uma alma, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E essa cultura, antigamente não existia. Hoje, com um pouco mais de conhecimento, mas sem habilidade, a sociedade sem habilidade nenhuma de lidar com a alma, porque a única pessoa que sabe lidar com a alma é Deus. Não existe pessoa, nenhum ser humano sabe lidar com a alma de outro ser humano, a não ser Deus. E os seres humanos estão perdidos, as pessoas estão perdidas, e não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Elas estão sendo vencidas por si mesmas, vencidas pelos seus próprios males, por suas próprias angústias, por seus próprios sofrimentos. As pessoas vivem num mar de confusão, elas não conseguem discernir as coisas, elas não conseguem entender, elas não conseguem compreender. Elas olham para a palavra de Deus e elas querem se assegurar na palavra como se fosse uma tábua de salvação. Você nunca vai olhar na Bíblia e ver que a palavra de Deus é uma tábua de salvação. Por quê? Porque ela é um caminho onde se anda. Ela não é uma tábua de salvação.
quando você está morrendo afogado, a palavra de Deus é um caminho para você andar sobre ela. Ela te ensina a andar, ela te ensina a caminhar, ela te ensina a chegar aonde você precisa chegar. E as pessoas usam versículos, adágios e religiosidade como uma tábua de salvação para se salvar. E elas vivem buscando esse salvamento, só que nunca conseguem salvar-se de nada. São totalmente engodadas e engolidas por si mesmas. E a Bíblia diz assim, que os primeiros cuidados não te foram feitos. As primeiras interpretações da vida não te foram dados. E ele continua dizendo no versículo 5, não se apiedou de ti olho algum. Houve um dia da sua vida que por mais que as pessoas tivessem dó, tivessem compaixão de você, elas não iam poder fazer nada por você. Existem situações da sua vida que a compaixão alheia, até mesmo o dó alheio, o amor alheio não pode fazer nada por você. Aí ele diz assim, para te fazer alguma coisa, disto compadecendo-se de ti, antes fostes lançado em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia que nasceste, ou seja, a tua própria mãe. Deus fala aqui sobre Israel e sobre essa descendência. Israel nasce, ele nasce da fé de Abraão, ele nasce do compromisso de um homem com Deus, e Israel ele nasce de toda essa forma, onde Deus se manifesta a Abraão, e você percebe que pouco a pouco Israel se desliga dessa fé, se desliga desse compromisso, se desliga totalmente dessa aliança com Deus. Quantos de nós não tivemos compreensão ou piedade? Quantos de nós experimentamos na nossa vida o desprezo, o descaso? É uma coisa muito interessante que nós aprendemos em Deus. E eu falo de aprender em Deus, eu não falo só de você viver, eu falo de você praticar. Deus é aquele que nos ensina a amar as pessoas quando elas não podem oferecer nada. Deus é aquele que nos ensina a cuidar das pessoas quando elas nem sabem quem são. Deus estava dizendo, você não sabia, Israel, quem era. Nem a seu próprio útero pôde cuidar de você. Mas eu passei por ti, olhei e me apaixonei. Quando Deus olha para mim e para você, e quando Ele olhou para mim, nós estamos falando do passado, e quando Ele olhou para você, eu não pude garantir a Ele que eu nunca falharia e nem você. Nós não podemos garantir que nós nunca falharíamos. Ele sabia de todas as nossas falhas, deslizes e escorregões. Mas por que Ele quis você? Por que Ele quis a mim? Por quê? Por que Deus te quer tanto? Você já fez essa pergunta para você? Por que Deus te quer tanto? Quantas outras pessoas já escaparam? Quantas outras pessoas já ficaram à beira do caminho? Quantas outras pessoas já ficaram esquecidas? Quantas pessoas estão confusas e perdidas agora? Por que Deus te quis? Você nunca perguntou isso para você? Essa indagação nunca trouxe a você uma interrogação, dizendo, meu Deus, mas por que o Senhor me quis, sabendo de todo o meu percurso, sabendo de tudo aquilo? Aqui você vai vir uma história de um povo ingrato, de um povo de prostituição, de um povo de idolatria, de um povo mentiroso, mas um povo que Deus ama. É uma coisa impressionante o amor de Deus. Quando Paulo escreve sobre o amor em Coríntios 13, é óbvio que ele estava olhando para o amor de Deus. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não se ufana, não se soberbece, não trata com leviandade, não arde em ciúmes, não é invejoso. Porque o amor de Deus é assim, ele é puro. Ele é puro. E o amor que vem de Deus, ele é puro. Não é um amor agrilhoado, não é um amor dependente, não é um amor terceirizado. Entende? Eu não preciso ser santa para Deus ser santo. Quando você olha para alguém, você precisa que aquela pessoa seja algo. Você precisa que aquela pessoa... Por que essa necessidade?
Nunca parou para pensar por que você tem necessidade que as pessoas precisem? Porque na verdade é você quem precisa, não são elas. Elas às vezes não têm nem ideia do que precisam. Mas você precisa que elas precisem, porque você precisa de conforto, porque você precisa daquele respaldo, porque você precisa olhar e ver que está tudo bem, tudo nos conformes. Mas enquanto ela não entender que precisa, não adianta você precisar. Você vai machucá-la, você vai ofendê-la, você vai maltratá-la, mas ela não vai entender que precisa daquilo. E Deus olha e começa a falar com Ezequiel e contar para Ezequiel sobre a vida de Israel. E ele diz assim: ninguém teve compaixão de ti. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é que tem compaixão de você? Porque compaixão é algo bíblico, concorda? Misericórdia é uma virtude bíblica. Quem sabe disso? Deixa eu perguntar. Quem é que tem compaixão de você? Ah, ok. Às vezes você não encontra no alheio. Mas deixa eu perguntar. Eu não estou falando de autopiedade, eu não estou falando de vitimação, de vitimismo, nada disso. Eu estou falando de misericórdia. De você olhar para você e perceber que você é uma pessoa que existe. E que você está vivo. E que você precisa de algumas coisas que ninguém pode te oferecer. E que você precisa fazer coisas que ninguém pode fazer por você. Entender essas coisas é crucial para a sua vida. Tudo que Deus queria que Israel entendesse é que por mais que Deus havia feito, não foi suficiente. Você não está vendo aqui um sermão de um Deus frustrado? Não! Olha, Deus está levando Israel a lembrar do passado. Não, nada disso. Você está vendo um Deus que está abrindo a planilha e mostrando o passado, o presente e revelando o futuro. Quantos de nós estamos frustrados com os seres humanos, precisando que eles... E a Bíblia diz assim, no versículo de número 6, e eu passando junto de ti. Jesus passou por você, diga amém. Ele passou por você e ele te viu. Ele passou por mim e te viu. E me viu. E ele nos vê. O que ele viu? Ele olhou e viu a sua inteligência, a sua perspicácia, alguma coisa do tipo? Não. Ele nos viu envolto em pecado, cheio de ilusão, alguns cheios de religiosidade, outros bem nascidos, mas totalmente perdidos e confusos em seus pecados e delitos. Ele me viu e ele te viu. E ele conta como viu Israel. E dizendo para a igreja, olha igreja, como eu te vi no versículo 6... Eu vi revolver-te no teu sangue, ou seja, ainda no teu pecado. Eu vi você no teu pecado. Ele me viu no meu pecado, ele viu você no seu pecado. E eu te disse, ainda que esteja no teu pecado, no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu lancei sobre ti uma palavra profética. Ainda que você esteja envolto no teu pecado, você está vivo. Entende? Quando você peca, quando você falha, quando você erra, e você fica entrando dentro de todos os sistemas malignos, se ausentando de Deus, se afastando de Deus, se martirizando, você precisa olhar para Deus e ver nele a solução, e não o acusador. O acusador é Satanás. Quando você olha para Deus, você tem que olhar e ver quem te perdoa, quem te ama, quem pode te dar um futuro, quem pode te libertar da força do pecado. É assim que nós temos que olhar para Deus, nós temos que enxergá-lo como a única pessoa que tem a solução para nós. Quantas pessoas, quantos crentes falidos dentro da igreja? Quantos crentes vencidos por dores, frustrações, erros, falhas, servindo a um Deus impotente, a um Deus que não pode mudar. Por quê? Porque eles entraram numa sistemática maligna, achando que o erro, que o diabo e que o pecado pode mais que Deus. Aonde isso?
aonde o meu jeito ou o seu jeito, a sua personalidade ou a minha personalidade vão ser mais fortes do que Deus. Você consegue entender que a primeira prostituição existente dentro da igreja é nós ficarmos enamorados do quê? Termino o meu raciocínio que eu já dei ele por inteiro. Com a primeira prostituição da igreja, a igreja ficar enamorada de suas falhas, de suas debilidades, a igreja ficar despotencializada, porque não crê mais no poder de Deus, que restaura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós usamos todos os subterfúgios e esquecemos do poder de Cristo. Hoje nós vivemos numa igreja fracassada. Por quê? Porque ela se prostitui com o sistema mundano e sistema humano. As pessoas não acreditam mais que Deus muda, que Jesus Cristo muda a característica, muda a personalidade, muda caráter, muda paradigma, muda padrão, muda tudo. Elas não acreditam mais. Essa é a primeira prostituição que existe. Você fica parcelando os seus erros, parcelando como se eles fossem maiores do que Deus. Você fica mudando por etapas e por ciclos, como se os seus erros e os seus defeitos fossem maiores do que Deus. Essa prostituição existe dentro da igreja. As pessoas não mudam mais, elas não são mais transformadas. Por quê? Porque elas não acreditam mais que Jesus Cristo muda. Elas não acreditam mais que Jesus Cristo transforma. Ele transforma caráter, Ele transforma identidade, Ele transforma personalidade. Essa é a primeira prostituição. Os crentes chegam na igreja e continuam dentro da igreja da mesma maneira. Eles não acreditam mais em mudanças, eles não acreditam mais em transformação. A única mudança que eles querem é os dígitos bancários, é isso que eles querem. A única mudança que eles querem é de um carro melhor para um carro melhor, de uma casa melhor para outra casa melhor. É essa mudança que eles querem. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus Cristo muda. E a primeira prostituição da igreja que eu quero falar nesta noite é sobre esse mercado que se faz, em que as pessoas não olham mais para Deus e não estão vendo Ele como Ele é. Deus enviou Jesus Cristo para te fazer uma nova criatura, para mudar você, para transformar a sua personalidade, para tirar tudo aquilo que você herdou do seu pai, da sua mãe, toda essa praga, toda essa peste, tudo isso que ainda tem incrustado dentro da tua alma, traumas, sofrimentos e dores. Ele morreu para isso. E Satanás faz o quê? Ele pega as suas mercadorias e ele vai trocando, ele vai fazendo a igreja prostituir-se com suas emoções. Hoje, o coração do crente é maior que Deus. As emoções dos crentes é maior que o Espírito Santo. Por quê? Porque é uma igreja prostituta. É uma igreja que prostitui. Jesus muda você. Jesus muda a sua família, Ele muda as pessoas que você ama. Jesus muda o seu jeito de pensar, o seu jeito de viver. Você só não pode fazer dele o plano B. Porque se ele não estiver no centro do barco, ele não está em lugar nenhum. Não se iluda. Não se iluda. Não creia em evangelho paralelo. Ou Jesus está dirigindo o seu barco, ou ele não está em lugar nenhum. Ele não vai sentar lá atrás. Ou ele dirige, ou ele está fora. Então, se as coisas não dão certo para você, entenda, ele pode estar fora, como a igreja de Laodiceia disse: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele estava fora da igreja. Ele estava dizendo assim: se alguém ouvir a minha voz, não vou arrombar não, vai ter que ouvir e abrir, eu entro. Ele não arromba. Não arromba. Você já deu a direção? O Senhor está aqui explicando para Israel, dizendo: olha como eu te encontrei, olha como eu te vi. E eu te vi, revolvi-te no teu sangue, envolvido no teu pecado. E ele continua dizendo, versículo de número 7, ele começa então a falar das obras.
E te fiz multiplicar como o renovo do campo. Lá onde é que Deus fez Israel multiplicar, que entraram 70 almas e saíram 600 milhões? Aonde? Diz para o teu irmão. Aonde? Precisa vir mais na escola bíblica, né? No Egito. Te fiz multiplicar como o renovo do campo, crescestes e te engrandecestes, chegastes a grande formosura, avultaram os seus seios, cresceu o teu cabelo, mas ainda precisava, estava nua e descoberta, uma moça linda, mas nua e descoberta. Precisava ainda cobrir você, precisava te fazer uma princesa. Está falando da nação de Israel. O Senhor Jesus me encontrou e te encontrou, nos fez crescer, nos abençoou, nos salvou. Passando eu junto de ti, novamente, o segundo encontro. Vite, eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento, entrei em aliança contigo. Ou seja, fiz de ti minha esposa, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro. Eu te cobri. Estendi a aba do meu manto e disse, essa agora é a minha esposa. Então te lavei com água, te enxuguei o teu sangue, te ungi com óleo. Te vesti com roupas bordadas, te calcei com pele de texugo. Te incigi com linho fino, te cobri de seda, te enfeitei com adornos. Pus braceletes das mãos e um colar ao redor do teu pescoço. Te pus um pendente na testa, brinco nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. Fostes ornada de ouro e de prata, o teu vestido foi de linho fino, de seda, de bordados, nutristes de flor de farinha, mel, azeite, fostes formosa em extremo, foste até chegar à realeza. Real, digna esposa de um rei, terminada a obra. Diz para mim que o que Jesus fez por você foi menos do que isso. Diz para mim. Tudo que Ele fez por você e pela sua vida. Tudo que Ele fez por você. Olha o que Ele tem feito por você. Olha onde você tem chegado. Quero falar sobre a segunda prostituição. A primeira prostituição são as emoções, os sentimentos que se tornam maiores do que o poder de Deus, de Jesus Cristo. Segunda prostituição que eu quero falar é sobre este texto, é sobre a ingratidão. Onde a igreja do Senhor Jesus não consegue enxergar o que está sendo feito por ela. A ingratidão. Você reconhece o que Jesus faz por você, então você descansa. Você reconhece o que Jesus faz por você, então você não murmura. Você reconhece o que Jesus faz por você, então você canta, você é alegre. Você reconhece o que Jesus faz por você, então você tem ânimo. O reconhecimento não é um sentimento. O reconhecimento é uma virtude. Quando nós reconhecemos o poder de Deus, quando nós reconhecemos tudo o que Cristo tem feito por nós, nós oferecemos à nossa alma o repouso dos pastos verdejantes, a colheita e o alimento da mesa do bom pastor. Entende? Quando você reconhece, a sua alma descansa. Quando você reconhece, a sua alma repousa. Quando você reconhece, a sua alma confia. Quando você reconhece, sua alma se deleita. O reconhecimento não é apenas algo, gratidão. Você já viu que estava na moda? Agora acho que passou um pouco, né? Era tudo assim, gratidão, 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 gratidão. Aí o farisaísmo, né? Gratidão, gratidão. Olha, eu sou muito grato a você, só que eu não posso. Mentira, gratidão não é isso. Gratidão não é isso. Gratidão e reconhecimento são virtudes vindas do Espírito Santo dominando a nossa alma, nos dando posicionamento de caráter, nos dando fidelidade, nos dando ajuste com Deus. Isso é gratidão e reconhecimento. Quando você tem gratidão por algo ou por uma pessoa, você não tem tempo ruim, você está com ela, por ela e nela. E a segunda prostituição é a ingratidão da igreja. Pessoas mal amadas, pessoas ingratas,
Pessoas cansadas. Você olha para o povo de Deus está cansado. O povo de Deus, os dias passam velozmente, o povo está sobrecarregado. Sabe? Eles não descansam mais. Eles vivem na frente de uma tela, cansando os seus olhos, a sua mente. Eles não ouvem mais uma canção, não existe mais meditação do coração, adormecem vendo televisão e assim por diante. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Sua alma é a primeira dizendo, ora vem, Senhor Jesus, porque acho que ela nem suporta mais aquilo que você tem feito com ela. O que você tem feito com a sua alma? A Bíblia diz, na vossa paciência, possuí as vossas almas. O que você tem feito com a sua alma? O que você tem feito pela sua alma? Ingratidão, falta de contentamento, falta de paz, falta de segurança, falta de conforto. O conforto não é a roupa, não é a casa, não é o carro. Não. Davi disse que os dias mais confortáveis dele, ele diz, muito mais do que quando transbordou o trigo. Foi quando eu senti o Senhor me abraçar por dentro. Isso é conforto. O conforto que você dá à sua alma. As pessoas estão morrendo de ansiedade, morrendo de pânico, morrendo. Por quê? Por falta de conforto. Dê à sua alma um pouco mais de Jesus. Dê à sua alma um pouco mais de Jesus. Pense mais. Para de ter pensamentos fabricados. Quando você fica aí olhando esse celular, você tem só pensamento fabricado. Essa maldição que serve muito mais para destruir do que para construir. Onde as pessoas estão viciadas. Se existisse gente corajosa aqui na igreja, eu ia fazer uma terapia só para as pessoas viciadas em tecnologia. É que não tem gente que confessa. Eu ia fazer uma terapia, porque daqui a pouco é o que nós vamos. Só gente viciada em tecnologia. Tecnologia virou um vício, as pessoas não existem mais, elas não se relacionam mais. Elas estão viciadas em tecnologia. E a igreja do Senhor Jesus não está vendo nisso perigo nenhum. A igreja do Senhor Jesus está afundada de cabeça nisso. Afundada. Continuando. Versículo de número 14. Correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa do quê? A única coisa que o diabo quer tirar de você é a glória que Deus pôs em você. Você para o diabo não presta para nada, a não ser para ir morar com ele eternamente no inferno. Não presta para nada. Ele só quer tirar a glória de Deus que ele colocou em você. É só. Tudo que o diabo vê em você é aquilo que Deus colocou e ele quer roubar, ele quer tirar. O filho pródigo, quando perdeu tudo, ninguém queria saber dele. Ninguém queria saber dele. Só Jesus te pegou quando você era um zero à esquerda. Só Jesus. E aí, correu de ti a tua fama, os gentios ficaram sabendo, e você cresceu a sua soberba. Se tirar Jesus de mim e de você, não sobra nada, só sobra miséria, só sobra destruição. É isso que você e eu temos que entender todos os dias, que Jesus é a glória de Deus colocada em nós. Entende? É tudo por Ele, para Ele. Mas confiastes na tua formosura, confiou no teu braço, na tua inteligência, na tua habilidade, no teu jeito de ser, nas suas conquistas. Vamos ser sinceros aqui, o quanto de confiança, vamos pôr de 0 a 10, você tem em Jesus e o quanto de confiança você tem em ti mesmo. Sua inteligência, habilidade, religiosidade, dom, talento, sei lá cada um tem. Todos os dias que você vive sobre a face da terra, você tem que diminuir isso. Diminuir a sua confiança em você. Confiança não foi
criada para ser posta em ser humano, muito menos em ti mesmo. Se as coisas estão dando errado, elas têm uma explicação. As coisas não dão errado por nada. O diabo não é o bam como você pensa. Você tem confiado em Deus? Você tem entregado para Deus? Qual é o lugar que Deus tem tido na sua vida? Mas confiastes na tua formosura. Eu vou dizer uma coisa para você, o pior crente que existe, é o crente que confia em si mesmo. Não tem crente pior que esse. Ele fala mal dos outros, ele põe defeito em todo mundo, ele julga. Esse é o pior crente. O pior crente que existe é o crente que confia em si mesmo. Ele se sente superior que todo mundo, ele é arrogante, ele é soberbo, ele acha que ele é o bom. É o pior crente que existe na igreja, é o pior crente de pastorear. De vez em quando você parece que alguma costela quebrada, é o bode que quebrou a tua costela. Você vai repreender ele, você só leva a chifrada. Por quê? Confia naquilo que tem. Não confie em ti mesmo. Confiar em si mesmo é prostituir-se. Quando você confia em você mesmo, você se prostitui. Você confia no seu dinheiro, você confia na sua habilidade, você confia na sua religião, você confia no seu cristianismo. Você sabia que tem gente que confia no cristianismo, ele confia na própria fé? Ele faz da fé a fé dele. Você tem fé onde? Eu tenho fé na minha fé. Não, mas peraí, a fé não é em Jesus? Não, eu tenho fé na minha fé. Não, mas eu não entendo nada. Se você não entende, muito menos eu. Eu também não entendo. Como você vai ter fé na sua fé? Como você vai ter fé na sua... Não consigo entender, eu não entendo isso. Ele continua dizendo o seguinte: mas confiastes na tua formosura, te corrompestes por causa da tua fama. Prostituístes a todo que passava para seres dele. Deixa eu perguntar, vou usar essa palavra aqui, ser dele. Prostituístes para ser dele. Então, prostituição também é você não pertencer a Jesus. O quanto você pertence a Jesus, vamos lá, vamos ser justos. O quanto você pertence a Jesus e o quanto você pertence a você mesmo. Prostituição. Você foi comprado por Jesus Cristo. Você não é mais seu. O apóstolo Paulo diz, nós não somos mais de nós mesmos. Se você pertencer a ti mesmo, você está se prostituindo. Eu não sei o que é pertencer a mim mesmo. Se você fosse de uma outra igreja, você podia dizer isso. Como você é dessa aqui, você não pode dizer isso. Mas para a tua ajuda, eu vou te ajudar aí. O que é você pertencer a si mesmo? É você fazer o que você bem entende. Você fazer o que você quer, o que dá na sua cabeça, o que dá no seu coração. Você seguir uma vida paralela à Escritura. E você fazer as coisas do seu jeito e achar que vai dar certo e depois cobrar Deus. E dizer, eu estou com um problema, porque Deus não faz? Porque, peraí, para. Por quê? Porque se fizer do jeito de Deus, vai dar certo. Não tem como dar errado. Agora, se prostituir, dá errado. Você vive 24 horas. Segunda, terça, quarta você passa 2, tá? Tira 2, dá 22. Sexta, sábado, domingo você tira 2. E depois você quer um contrapeso? Que jeito? Você é seu, de Deus, 4 horas por semana. Onde está o seu devocional? Onde está a sua busca? Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? Onde está o seu envolvimento e seu comprometimento com Deus? Onde está o seu moral? Onde está o seu caráter? Onde está? Prostituístes a todo que passava por você. Quem pagar mais leva. Mas aí não dá, aí não tem como, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Por quê? Porque a gente pode enganar. A gente engana as pessoas. E algumas delas. Mas a gente não engana Deus nem o diabo. Quem somos? Nós somos. De quem é você? Tomastes os teus vestidos e fizestes lugares altos pintados de diversas cores, prostituíste sobre eles e nunca sucedera, nem sucederá. Último versículo deste texto, penúltimo.
Tomastes as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro, da minha prata, fizestes imagem de homens e prostituístes com ela. Deixa eu falar sobre um pouquinho imagem. Quero falar sobre essa prostituição agora. Imagem. O que você ganha com aquilo que as pessoas pensam de você? O que você ganha com aquilo que as pessoas pensam de você? Imagem. Vamos usar aqui é idolatria, mas vamos falar de imagem. Imagens. Vamos falar de imagem. O que você ganha? O quanto de neurônio você gasta? O quanto de esforço você faz para as pessoas acreditarem que você é o que você mostra? Isso é besteira. Isso é besteira. Isso é prostituição, porque quem conhece o seu coração é Deus, e é isso que importa. Você está mentindo para você mesmo, e mentindo para o seu núcleo religioso. E depois pergunta por que não tem paz, porque você é um mentiroso. Você mente. A autenticidade e ser genuíno é uma das coisas que Deus mais preza em nós. Sermos quem somos. Olha, como fulano é bondoso. Você olha e diz assim, pensando, eu é que sei. Agora, você e eu vestimos uma capa para mostrarmos religiosamente, para mostrarmos para alguma pessoa, ou para mostrarmos para um núcleo de sociedade. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece os nossos delitos, os nossos pecados, os nossos segredos mais íntimos. Ele conhece os nossos deslizes. Ele sabe tudo sobre você e sobre mim. E isso é o que importa. Isso é o que importa. Não prostituem com a autoimagem. Não prostitua com uma autoestima mentirosa. Você só tem autoestima quando escolhe Jesus para você. Você só tem uma identidade quando você morre todos os dias e deixa o Espírito formar Jesus na sua vida. Isso é identidade. Entende? Eu quero falar sobre a última prostituição. Sobre filhos. Pais prostitutos iniciando filhos em prostituição. Ele diz assim no versículo 20: além disto, tomastes os teus filhos e as tuas filhas, que me tinhas gerado, e os sacrificastes a elas, para serem consumidos. Acaso isso é uma pequena prostituição? Como é que você oferece os seus filhos à prostituição das imagens? Como é? Como que você oferece seus filhos à prostituição da imagem? Crianças fazendo uso de celular. Criança. E para o crente é tudo normal. Adolescentes sem pai vigiar o celular. Adolescente que tem segredo no celular, olha o segredo no pé da orelha. Você quer ter celular, só que assim, é aberto. Se você quiser, é isso. Se você não quiser. Oferecem os filhos às prostituições. Uma geração prostituta, pervertida. Isso não é modernidade, isso é prostituição. A igreja do Senhor Jesus está abraçando a prostituição. Pessoas gastam horas e horas e horas e horas a fio diante das telas. Pessoas viciadas em tecnologia, oferecendo aos seus filhos, para ele ficar quieto. Ele vai ficar tão quieto que vai ter depressão. Ele vai ser tão quieto que vai ter síndromes de timidez.
E aí os pedagogos vão inventar tudo quanto é coisa de sigla para dizer o que teu filho tem. Mas o que teu filho tem é a falta de um pai e de uma mãe cristão. De pessoas que olhem no olho, que ensinam a escritura, que abaixa, que agacha, que ensina, que investe tempo. É isso que nós precisamos. Se você é uma pessoa que não tenha tempo, não tenha filhos. Para jogar seu filho na tela de um computador, na tela de uma televisão e na tela de um celular, não faça isso. Senhor Deus disse, vocês querem mais prostituição do que essa? Inserir seus filhos. E tudo para a igreja é normal. E tudo para o crente é normal. E tudo é normal. Eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 17, versículos 5 e 18. Apocalipse capítulo 17, versículo de número 5. A Babilônia é a mãe das prostituições. E interessante que os pais ainda falam assim, olha como ele é esperto, olha como ela é esperta, já sabe mexer no celular. Manda ele decorar um versículo bíblico para você ver quanto tempo que ele vai demorar. Ensina para ele uma coisa errada para você ver como que ele vai aprender. Nem precisa ensinar. Por quê? Porque o seu filho nasceu doente, decadente, no pecado. E ele precisa de você para mostrar o caminho. E ele precisa de você para ensinar, para mostrar o que é importante na vida. Aí a mãe quer ficar naquela porcaria de Instagram e põe um telefone na mão da filha e do filho, porque aí todo mundo fica junto. Todo mundo prostitui junto. É isso que está acontecendo, irmãos. É isso que está acontecendo. As mesas estão vazias na hora do jantar. Não existe mais diálogo, não existe mais conversa. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E Satanás está levando de 10 a 0. Porque nós dizemos, não tem nada. Isso é tecnologia, isso é modernidade, isso é aquilo. Apocalipse 17, versículo de número 5. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é um vício. Você não vai ouvir uma mensagem e você vai parar do vício da tecnologia, não. Tecnologia é um vício. Você vai precisar de muito esforço para parar. Muito esforço. E viu, versículo 5, e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Não tem tempo para falar por que mistério. Mas Satanás trabalha com coisas ocultas. Capítulo 18, versículo de número 12. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas. Essas são as mercadorias da Babilônia. Linho fino, púrpura, seda, escarlata, madeira odorífera, vaso de marfim, vaso de madeira preciosíssima, bronze, de ferro e de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, tudo isso tem um significado, tá? Mas eu não quero falar dos significados. Vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros e... E o quê? Corpos e almas dos homens. É isso que Satanás quer. Ele quer que a sua alma se prostitua. De que maneira? De todas as maneiras que eu disse para você. Ele quer que você tenha o seu emocional como muito mais poderoso do que Deus. E que a sua personalidade, seus hábitos é muito mais forte do que Deus. E seu passado e sua frustração e o que o diabo tem feito é muito mais forte. E você se deixe vencer. Ele quer que você seja ingrato, totalmente imaturo. Ele quer que você seja uma pessoa que traga imagens ao invés da sua autenticidade. Ele quer que você se afunde na tecnologia e esqueça que Deus existe. E Ele quer que você insira seus filhos também. E é isso que Ele quer. Prostituição. Prostituição. Corpos e almas humanas. Tudo que Satanás quer é sua alma e minha alma. Jesus comprou, mas Ele ainda não desistiu. O que Ele puder fazer, Ele vai fazer. Conseguiu fazer com Ananias e Safira. Conseguiu fazer com Judas. Conseguiu fazer com muitos outros. Alexandre, o latoeiro, que era um grande ajudador de Paulo.
e assim por diante. O quanto a sua alma vale para você? O quanto a sua alma é preciosa para você? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você não pode garantir que amanhã você vai estar aqui, nem eu. O que nós temos garantido é a nossa eternidade pelo Senhor Jesus Cristo. Satanás e seu espírito de prostituição está na terra, está dentro da igreja, querendo almas, corpos humanos, espíritos de prostituição. Nós falamos algumas características das prostituições. Falamos sobre a primeira delas, é quando você vê seu coração, seus sentimentos, seus defeitos, suas mazelas maiores do que Deus. Você está diminuindo Deus e aumentando todo o seu funcionamento. Falamos sobre a ingratidão, sobre a reclamação, murmuração, sobre não contemplar, é prostituição. Falamos sobre a questão da imagem, da aparência, de você dar valor ao que as pessoas pensam. Falamos sobre a tecnologia e sobre a iniciação dos filhos. O quanto a tecnologia tem roubado você de Deus. O quanto o seu coração, suas dores, suas fraquezas têm roubado você de Deus. O quanto a aparência tem roubado você de Deus. Senhor, nós queremos nesta noite, todos nós te pedimos perdão. Perdão pela prostituição da igreja. Perdão pelas ações dos espíritos de prostituições que têm encontrado lugar nos lares, nas famílias, nas casas. Perdoa essa mãe, esse pai, que quer distrair a criança, lançando-a no celular, na televisão. Onde a tua palavra não é mais a realeza do lar, mas sim a tecnologia. Senhor, nós te pedimos perdão. Te pedimos que o Senhor nos dê mais do teu Espírito. Nos dê mais do teu Espírito. As mães não são mais criadoras dos filhos. Terceirizaram os seus filhos, um período na escola, outro período na tela. Deus, perdoe. Alerta, meu Deus, acorda. Acorde os pais que têm os seus filhos pequenos. Acorde os avós, Deus, que têm influência, que podem ajudar. Senhor, nós te pedimos, perdoa as nossas prostituições. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus. Nos levante. Perdoa aquele, Deus, que visita sites pornográficos às escondidas. Que o teu Espírito promova nele arrependimento. Este que visita, Senhor, filmes pornográficos, escondido da sua esposa, escondido do seu marido, da sua esposa, trazendo espíritos de prostituição para dentro do lar, dentro da casa. Casais que assistem filmes pornográficos, trazendo espíritos de prostituição para dentro de casa. Quantas entradas, quantas liberalidades têm sido dadas, Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, converta o coração. Converta o coração do teu povo à tua palavra. Converta o coração do teu povo à tua palavra. Satanás quer mercar as almas. Ó Deus, essas pessoas que fazem coisas em segredo, quando ninguém vê, o céu e o inferno está contemplando, a arquibancada de Satanás aplaudindo, e o olhar do céu inclinado. Ó Deus, em nome de Jesus, os nossos jovens, com seus namoros aquecidos, os nossos casais,
com seus relacionamentos ímpios, sodomitas, indevidos. Deus, perdoa a tua igreja, restaura a tua igreja, Deus. Retira toda ação de espíritos de prostituição, onde nós possamos ser gratos, onde nós possamos acreditar que o teu poder é absoluto, nos revestir de ousadia, de autoridade e entender que não há nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Não há maldição, não há pecado, não há emoção, não há sentimentos. Oh Deus, não há força das trevas que pode com o poder do teu nome, Jesus. É no teu nome que as vidas são restauradas, é no teu nome que os pecados são perdoados, é em teu nome que almas são resgatadas das trevas, é em teu nome que obras de feitiçaria, de maldição são desfeitas, é no teu nome, Jesus. Levanta uma igreja que crê no poder do teu nome, levanta uma igreja que acredita no poder do teu nome. Eu quero que você se coloque de pé. Senhor, nós te pedimos pelo Juan, Mateus, Maria Lemos, Mariana, pela Deise, pela Celina, pela Michele, pela Marcela, pelo Lucas, pela Luciene, pela Sandra, pelo José Alcides, pela Gileuza. Deus, nós queremos te pedir também pelo estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que todas as coisas estão debaixo do teu controle. Todas, todas, todas. Nada sai do teu controle. Te pedimos que a tua misericórdia, que o teu socorro venha de encontro a eles. Sabemos que tem vindo, Deus. Sabemos que o teu socorro tem vindo. Mas te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, coloque a tua mão, Senhor amado. Coloque a tua mão, Pai. Que no meio dessa tragédia, almas sejam salvas, pessoas possam ser encontradas por ti, meu Deus. Eu te peço, Pai. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Diga assim comigo: meu Deus, eu me nego a qualquer funcionamento de espíritos de prostituição. Eu renuncio a qualquer forma. Eu quero declarar que eu já entendi que eu pertenço ao Senhor. O Senhor colocou a aba do teu manto e me fez propriedade do Senhor. Tudo que o Senhor tem me dado será colocado em teu altar. Eu me nego a confiar, a acreditar que possa existir qualquer obra do diabo que seja maior do que o nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro que toda obra de Satanás, que todo levante do diabo, que toda função do exército das trevas seja quebrado e desfeito. Em nome de Jesus, eu declaro uma igreja livre do domínio de espíritos malignos e de prostituição. Em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que a graça, o poder, que a palavra de Deus, recebida no seu coração, possa trazer, fecundar, abençoar, mobilizar o céu em teu favor. Que a mão do Senhor estendida sobre a sua vida possa, em todo momento, destilar chuvas, serôdias e temporãs sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Você que não tomou a ceia domingo, aqui na frente vai ser servido a ceia. Viu? Dá um abraço no seu irmão. Você que quer uma oração, vem aqui, os irmãos vão orar por você. Vai em paz, Deus te abençoe. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há
Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença